Oi, meu povo! Hoje vamos para uma modelagem muito interessante. Vamos modelar hoje a Ana Carolina Marçal, esposa do Pablo Marçal. E vamos falar alguns códigos de uma mulher virtuosa, algumas características dela, quem é a Carol Marçal. E como sempre com a presença da Francilene, que é a nossa colaboradora, esperando ela entrar, para a gente bater esse papo aqui sobre a Ana Carolina Marçal. Peço que vocês compartilhem, que vocês comentem, que vocês participem, interajam, tirem dúvidas. Eita, eita, eita. Instagram é ótimo. Te aceitando, Francilene. Estava dizendo que Francilene não pode participar. Aquela mesma coisinha de sempre, né, Francilene? Oi, eu te aceitando aqui. Aê! Deu certo. Aê. Ai, que Nada, bom. vamos falar. E aí, tudo bem? Tudo, tudo bem. Rosana, a gente estava apresentando aqui a nossa modelagem de hoje, que nós vamos falar da Ana Carolina Marçal, a esposa do Pablo Marçal, nosso mentor. Vamos trazer aqui alguns códigos de uma mulher virtuosa, algumas características dela. Eu realmente não conhecia muito sobre ela, né? E foi interessante que eu também vi uma modelagem sobre ela, e aí a gente vai focar aqui em alguns pontos fortes e em alguns pontos de melhoria que a gente chama. Agora, como coach, a gente não fala defeito, né? A gente fala pontos de melhoria. Então, a gente vai trazer aqui, e a gente é uma mulher em que a gente pode se inspirar, e eu achei bem interessante. E aí a gente vai falar um pouquinho da Ana Carolina Marçal, que é conhecida mais como Carol Marçal. Ela é uma empresária, autora e influenciadora digital. Ela é casada com Pablo Marçal, que apresentam como do jeito que ele não gosta, aqui como empresário, coach, político. E eles juntos têm 4 filhos, o Benjamin, Lorenzo, Miguel e Isabela. E ela é formada em ciências contábeis e possui pós-graduação em gestão empresarial. Ela é conhecida por suas reflexões sobre temas como família, casamento, liberdade financeira e relacionamento com Deus nas redes sociais. O seu livro, A Verdadeira Força da Mulher, lançado em 2021, e sua ferramenta organizacional exclusiva para mulheres, também são destaques em sua trajetória. Ela conheceu o Pablo muito cedo, com 15 anos, e eles também se casaram muito cedo. Ela tinha 20 anos, né? Ela se casou em 2021. Não, ela se casou em 2021, não. Ela casou com 21 anos de idade.
E ela conheceu o Pablo com 15 anos, a conta não bate, né? E aí, a gente vai trazer um pouco de algumas características, né, da Carol, como, por exemplo, uma das características dela, fortes, é a simplicidade, por exemplo. Simplicidade no seu jeito de se apresentar, no seu jeito de se vestir, no seu jeito de ser, né, no seu jeito de usar as palavras, e isso acaba ampliando o seu público, né? Então, é interessante. Ela tem muitas características de uma mulher virtuosa. Por exemplo, uma outra característica dela é a nobreza. A nobreza também na sua forma de falar, né, no seu semblante, na sua elegância natural, no jeito de se vestir também. E dentro dessa nobreza, vem também as palavras brandas, pacientes, né, o aspecto feminino, meigo, né, também dentro dessa nobreza a gente traz uma ausência de competitividade e comparação, né, ela é muito bem resolvida, sem essa necessidade de afirmação. Por quê? Porque ela tem uma identidade revelada e com propósitos muito claros. Né? Eu acho que isso é a chave, né, Francilene? Sem essa identidade revelada, a gente não pode cumprir o nosso propósito. E outra característica dentro dessa nobreza é que ela tem um perfil de dominância, embora não pareça, mas o que seria? Dominar sobre as coisas de forma eficiente, e na simplicidade ela coloca, inclusive, o Pablo na linha, e deixando-o até desconfortável para falar o que ele quer falar, né? Por exemplo, sendo mais polido e brando, quando ela se encontra, né, em algumas palestras. Então, meio que ela é uma moderadora. Outra característica dentro da nobreza é a própria força amorosa que ela tem, que é grande, né, através também da sua forma de falar, de se portar, enfim, né? Outra coisa que é interessante, Francilene, é o próprio balanceamento, porque é um balanceamento interessante com o Pablo, porque acaba fortalecendo até o casal nesse balanceamento. São perfis muito diferentes, né? E ela acaba balanceando, né? Até a própria energia, né? E ela é firme no seu propósito como família, trazendo então um ambiente de leveza, né? Outra coisa que é interessante é que ela é uma mulher visionária. De que forma? Porque ela patrocina o Pablo em tudo. Igual a gente quer ser patrocinado por Deus, né? Porque o que acontece? Em tudo que o Pablo se propõe a fazer, ela está ali patrocinando. Ela consegue já ver adiante que vai dar certo. Então, ela acaba patrocinando nos planos dele, sendo de algum modo esse elemento moderador de sabedoria e de brandura, né? Que acaba estendendo o seu papel como esposa, como mãe, como mulher. Então, é interessante. E se a gente puder destacar algum ponto de melhoria, né, Francilene? Eu não diria defeito, mas um ponto de melhoria ela se mostra com medo de aparecer no palco, né, de deixar de expor, por exemplo, produzir, inclusive, conteúdos, né, bons conteúdos, e ela tem essa resistência bastante grande, né? Ela poderia fazer algo desafiador, produzir o tanto quanto poderia, mas não o faz por conta desse receio, vamos dizer assim. Apesar de tudo, ela até faz, né? Ela ousa, ela desafia, trabalhando contra essa resistência. Mas não é muito, vamos dizer assim, a leveza dela, né? Mas ela tá ali, de algum modo, ela faz uma live aqui, outra ali, mas ela não tem, ela não desafia de algum modo. Hã? Uma Como é? constância, uma Uma constância, né, Lê? ela até ousa, ela faz do jeito dela, de uma forma leve, de uma forma, né, descontraída, mas não como é o Pablo, por exemplo. Então, e o legal de tudo, não tem essa comparação e não tem essa competitividade, entendeu, Francilene? Então, acaba que ela de algum modo, esse elemento moderador, né? E ela traz pra gente umas frases muito interessantes, e eu anotei aqui umas 4, por exemplo, e
E tem uma que é muito interessante, que é uma que ela fala o seguinte, Francilene: se você pensar por um instante, perceberá que tem autogoverno e que sua verdadeira força está em controlar a si mesmo. Quando nós fizemos a nossa live sobre as 7 camadas da identidade, lá nós temos a 5ª camada, que é o quociente emocional, que é justamente o quociente em que a nossa alma, né, governa, né? Então, primeiro, que o governo, ele começa com o autogoverno, né? Então, quando você não consegue governar, aí ele te derruba. Então, ou você será tirado do relacionamento com Deus, ou será tirado do seu propósito. Então, o principal conselho, por exemplo, de Salomão é que aquele que governa a si mesmo é maior do que uma nação. Então, o autogoverno, ele é essa capacidade de tomar decisões conscientes e de alinhar nossas ações com os nossos valores e objetivos. Então, quando nós exercemos esse controle sobre nós mesmos, nós fortalecemos a nossa resiliência, o nosso crescimento pessoal. Então, a gente precisa expandir a nossa mente fazendo perguntas. E ela, inclusive, traz uma outra frase sobre perguntas, quando ela diz que fazer perguntas é uma chave poderosa. E ela fala: escolha pessoas que estejam alinhadas com o seu propósito e tenha zelo, cuidado e atenção pelos outros. Porque perguntar gera crescimento, desenvolve a maturidade e estimula, né, o diálogo. Então, é uma afirmação muito verdadeira, porque fazer perguntas nos permite aprender, expandir o nosso conhecimento e também compreender melhor o nosso mundo, né, ao nosso redor, porque o diálogo é essencial para construir relacionamentos saudáveis e promover a troca de ideias. Isso não é possível sem perguntas, porque você não abre a possibilidade de você trocar ideias só afirmando, né? Então, as perguntas, elas nos fazem refletir e nos fazem construir, de algum modo, as ideias. Então, depois que a gente entendeu que fazer perguntas poderosas ampliam o nosso campo, né? Nos trazem insights, inclusive, respostas e soluções para aquilo que a gente está buscando. Mas a gente não faz pergunta. E a gente precisa fazer para estimular. E muitas vezes o insight vem, só que isso precisa vir de nós mesmos. Porque quando o insight vem por nós mesmos, com essas reflexões, é um insight mais consistente. Então, eu gosto muito dessa ideia e tenho colocado em prática. Eu acho que é uma forma de você extrair algo do outro de uma forma mais interessante e você acaba tendo diálogo mais construtivo. Por fim, ela diz que temer a Deus é viver pelos princípios que ele instituiu sem jamais negociá-los. É uma reflexão de fato profunda e significativa, porque viver de acordo com os princípios divinos é uma maneira de honrar e respeitar a Deus. Então, quando nós seguimos esses princípios, nós estamos alinhando as nossas vidas com a sua vontade e buscando, então, uma conexão mais profunda com Ele, entendendo que os princípios, eles são inegociáveis. E quando a gente quebra os princípios, já sabemos que eles nos quebram. Então, Francilene, foi um resumo do que eu consegui trazer sobre ela, que eu achei interessante, características bem fortes, e também um pouco das frases dela, né, bem altruístas. Aí, complementa para a gente essas informações aí. Assim, eu gostei do conceito geral que você deu sobre ela, né? Assim, realmente, eu não tinha tido essa visão, mas, assim, concordo talvez eu não me expressaria da mesma forma, mas eu achei bem interessante. E eu escutei uma live dela, né, no YouTube, e ontem também eu vi uma live, acho que ela tinha feito ao vivo, depois eu encontrei. Numa ela falava muito dessa questão do deserto, né, de que eu achei impressionante, assim, porque a gente olha para ela e imagina aquela vida plena de, né, que não tem problemas e tudo. E ela falava muito dessa questão do deserto,
de que passa pelos desertos, está sempre num deserto, né? Que são as dificuldades, os desafios que ela tem que enfrentar. E de fato a gente sabe que tem, mas a gente tem aquela ilusão de que, né, que a vida do outro não tem problemas, né? Nós temos essa falsa ilusão em relação, né, à grama do vizinho. E aí ela falando disso, assim, realmente você entra na realidade do outro, assim, né? Mas assim, como você falava, ela fala com uma simplicidade, não como um vitimismo, um desespero, né? No sentido de que todos nós passamos pelos desertos da vida, né? Nós um dia estávamos escravos e saímos em liberdade, mas para encontrar essa terra prometida é preciso passar pelo deserto. E na live que eu vi ontem dela, ela falava da questão dos princípios, né? De não fugir, que assim, ela falava de todos os riscos que a família corre, que as crianças correm nesse mundo de muitas ideologias e tudo, e ela falava, ela citava lá aquelas parteiras do Egito que o faraó mandou que ela matasse as crianças, e elas não obedeceram ao faraó, elas salvavam as crianças, e aí quando ele foi procurar o que elas faziam, elas de uma certa forma, elas inventaram não, as mulheres hebreias, elas são fortes, quando a gente chega lá, elas já pariram, e aí não tem como matar a criança, né? Então, mas assim, elas não desobedeceram a Deus. Elas, acima de tudo, elas cumpriram os princípios. Aí ela falava muito sobre isso, para que a gente tenha cuidado, porque as coisas, elas vêm de forma bonita, para que a gente se engane, para que a gente vá entrando, tudo vai passando a se tornar normal. Ah, isso é normal, isso é dos nossos tempos. E aí vai quebrando os princípios, vai quebrando aquilo que de fato Deus pensou para a família, e assim, a questão quando ela falava do cuidado com as crianças e tudo, sabe? E me chamou muita atenção nessa live quando ela falava disso, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Em que os princípios, em que o ideal de família, né? Tá tudo muito banalizado, a questão da banalização de tudo, da legalização de tudo é legal, tá, né? As coisas ruins, né? A moral está virando mal, né? E que o pecado está virando algo normal. É bom fazer o que não, né? Que vai contra a vontade de Deus. E assim, ela alertava muito sobre isso, de não esquecer os princípios, não se deixar enganar pelas sutilezas do mal, né? Porque o mal é sutil. Ele entra na nossa vida, na nossa mente com sutileza, nos filmes, nas músicas, né? Nos programas que a gente assiste, nas influências, né? Então ela falava muito disso, me chamou muita atenção ontem nessa live que eu ouvi dela sobre essa questão da sutileza do mal, que ele se apresenta de forma bonita. E assim, mesmo eu sabendo já disso, né? Mas assim, é importante ter pessoas influentes como ela falando, porque parece só coisa de igreja, de religioso que vai falar disso, mas assim, uma pessoa, eu fico muito contente quando pessoas assim influentes falam sobre princípios, falam sobre, porque com certeza eles têm muito mais, eles alcançam muito mais gente nesse sentido. Claro que isso também é um papel nosso, né, de fazer no nosso meio, onde nós estamos, e também até usar as redes sociais para isso. Mas quando a pessoa é mais influente nesse sentido, é muito bom quando eles defendem publicamente os princípios. Aumenta o alcance, mais pessoas são atingidas, né? Claro. E aí eu vi essa questão, que é o que você falava aí, que temer a Deus é viver pelos princípios que ele instituiu sem jamais negociá-los. E essa questão do temor a Deus não é ter medo de Deus, mas é ter extremo respeito. E ferir a Deus ninguém nunca vai ferir, porque senão ele deixaria de ser Deus, né? Mas a gente destrói o plano de amor que ele tinha conosco quando a gente resolve quebrar os princípios, né? Os princípios que são regras de vida eterna, não no sentido, mas assim, nos conduz à vida eterna nesse sentido. E aí uma coisa que ela falou também, nessa questão do deserto, que quando se sentir incapaz, a graça do Senhor te capacitará. E Deus dá o crescimento, mas é necessário pegar a semente, plantar e regar para depois desfrutar da sombra e dos frutos, né? Deus dá capacidade,
mesmo a gente se sentindo incapaz, mas ele dá a capacidade. E nós não somos fracos no sentido de que, não, mas assim, nós somos fracos à medida que nós nos colocamos sozinhos, senhores da nossa própria vida, mas quando a gente nos apoia nele, ele nos torna forte. E ele nos dá a capacidade. Mas é necessário plantar a semente, é necessário regar, é necessário cuidar dessa semente para depois desfrutar, né? E quando ela falava desse relacionamento com Deus, é preciso realmente estar mais atento na oração, conversar mais com Ele, estar em agradecimento, em sintonia com essa palavra dele que nos fortalece, né? Porque a palavra de Deus não é como só a escritura, mas a palavra de Deus, ela é ação, ela realmente ela se torna verdade naqueles que aceitam e que acreditam, né? Então, me chama muita atenção, né? E que praticam, né? Isso. Então, isso que você falava dessa questão da simplicidade, dessa questão, realmente também me chama a atenção esse modo de ser dela, né? É algo digno de ser modelado, né? Sim. Como mulher. Verdade. Como mãe, como esposa, né? Então bem Você... interessante. Eu acho que Excelente. é isso, né? Sim, você trouxe a questão do deserto, de que, né, que você falou aí, e uma das camadas da identidade é o autoconhecimento, né? Aquele que ninguém vai poder fazer por nós, só nós mesmos, e para isso nós temos que pular para dentro de nós mesmos, né? E é no deserto é que justamente nos faz esse mergulho para dentro de nós. A gente consegue acessar até o autoconhecimento, justamente porque no deserto a gente é como se a gente, com toda a sua vastidão, com todo o seu isolamento, nos obriga a enfrentar nossos próprios pensamentos e emoções. Então, é como se fosse assim um espelho que refletisse a nossa essência mais profunda. Então, o deserto ele tem também, uma escola. Nós acessamos muitas vezes de nós mesmos, né, Francilene, nesse momento. E talvez estamos sendo forçados a mergulhar para dentro de nós. Aquilo que foi falado para Abraão, né? Leste lerá. Caia para dentro de si mesmo. E ninguém vai poder fazer isso por você. É a camada mais braba da identidade, porque só você pode fazer isso por você, né? Talvez por isso ela fala que quando você busca a fonte, que é Deus, e mergulha nessas águas, suas forças são renovadas. Porque buscar, mergulhar na busca pela fonte, seja ela espiritual, criativa ou emocional, pode realmente renovar nossas energias e nos fortalecer. É como se nós encontrássemos um oásis no deserto da vida. Então, ali a gente é como se, eu não acredito em nada, ali você vai ter que acreditar em alguma coisa. E essa humildade de reconhecer quem é maior do que nós, né, Priscilene? Como você falou, caminhar sozinho é muito mais difícil. Verdade. É muito mais difícil. Então, nesse momento, em alguma energia, você vai realmente se apegar. Então, é isso. O deserto realmente nos leva ao autoconhecimento. Então, ela passou por alguns, ela até já na própria live, ela chegou a comentar de uma depressão, né? Pós-parto também, ela esteve presa no passado, ela contou até numa live em relação à própria avó. Então, só depois que você entende que qualquer um de nós pode precisar de ajuda em qualquer âmbito, né? E a gente só tem que conhecer e que tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E muitas vezes as pessoas confundem, né, Francilene? Como se ninguém tivesse problema, nem rico. E as pessoas confundem muito a espiritualidade e a prosperidade miseravelmente. E aí, depois que você consegue entender isso, você elimina muito das suas crenças, todas elas sabotadoras e limitadoras. Né? Claro que tem crenças fortalecedoras, mas aquelas que nos atrasam, que nos impedem de realizar, realmente elas são limitantes e sabotadoras. E aí a gente tem que buscar.
né? Com tudo isso daí, sem autoconhecimento, a gente não vai dar nenhum passo à frente. E essa é a nossa, é o nosso conteúdo de hoje. É muito interessante, foi gostoso de pesquisar, de saber, de ouvir. E foi um resumo que a gente chegou aqui, ó, para trazer de uma forma sucinta um pouco dos códigos de uma mulher virtuosa, código esses que todas nós devemos buscar, né, Francilene? E em várias áreas da nossa vida e a gente poder se vestir disso mesmo, sobretudo da simplicidade, da nobreza, desse elemento moderador que eu acho crucial em qualquer relacionamento. Depois das 5 linguagens de amor, que eu acho que acaba, né, que a gente consegue tudo, tem sempre algo para a gente observar e trazer para a gente como enriquecedor. Então, é isso. Daqui a pouquinho eu vou postar, colocar o link lá para a gente rever e compartilhar. Compartilhar para que isso realmente tenha um alcance maior. Tá bom, Francilene? Tá, Mais só para alguma informação? só para finalizar, mais uma frase dela também, que eu concordo muito, que ela diz que transformação e restauração são frutos da intimidade com Deus. E aí ela chama a não se cobrar tanto. Se você errar durante a caminhada, esteja disposto a corrigir a rota sempre que falhar, né? Foque em seu relacionamento íntimo com o Senhor e creia que a transformação vai acontecer gradativamente. Pois à medida que você rompe com as regras impostas por outras pessoas, voltando-se ao Criador, você experimenta a cura. Então, se aproxime do Criador, se aproxime de Deus, se aproxime, tenha essa intimidade, porque aí você vai ser transformado, vai ser restaurado de tudo aquilo que você está passando, as dificuldades, né? Então, a minha mensagem final também, eu acredito muito nisso também, nessa intimidade com Deus que transforma, que restaura, e na caminhada nós vamos ter falhas, dificuldades, vamos errar muitas vezes, mas temos que nos perdoar e recomeçar, né? Enquanto seres humanos, enquanto viventes aqui nessa terra, nessa experiência humana, nós sempre vamos ter erros, né? Vamos errar muito ainda, mas levantar, sacudir a poeira e continuar, sempre apoiado em Deus, né? Na providência dele, no amor dele que é incondicional. Então, um beijo para você, Deise. Boa noite. Boa noite, ok, na estrada. Você não tá nos acompanhando, hein? Estou sentindo falta de você aqui semanalmente. Não tá sempre, então, não. Entrou no final, mas entrou. Já já eu vou postar o link lá. E só para finalizar aqui o Francilene que fechou sobre o erro, e é isso mesmo, Francilene. A gente vai errar sempre, só que a gente já entendeu que a gente precisa errar rápido, né? E errar em coisas novas. Isso. Porque se a gente erra nas mesmas coisas, aí a gente já está falhando, já é uma inobservância. E aí o erro é sempre um aprendizado. Só que se a gente repete o mesmo erro, aí a gente já tem que rever, né? Então, vamos seguir esse caminho aí de sempre buscar ser melhor, que a gente sempre tem que ser melhor do que ontem. Esse é o caminho, não é melhor do que ninguém, é melhor do que nós mesmos, melhor do que fomos ontem. Então, eu acho que essa é a construção da evolução. E é isso, gente. Um beijo grande para você e um mini coração para vocês. Francilene, até a próxima semana. E boa noite a todos. Obrigada pela presença. Tchau, gente. Obrigada. Aqui na estrada, que trabalhando direto, por isso que não esteve nas lives. Mas a gente está por aqui toda semana. Tá perdoado. Um bom trabalho e fique com Deus. Tchau.